e realizar a oração conosco na abertura do culto. Vamos iniciar então a nossa adoração a Deus nesta manhã de sexta-feira. Ó Deus, ó Pai, ó Senhor, maravilhoso e poderoso, grande, tremendo, controlador, perdoador deste mundo tão cheio de coisas maldosas, coisas terríveis. Este mundo, na verdade, Senhor, que é cheio de afrontas a Ti. O Senhor é afrontado diuturnamente através daqueles a quem o Senhor criou. Criou para a sua glória. E são estes mesmos que afrontam o Senhor. E mesmo assim o Senhor nos ama. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos alimenta, nos sustenta e nos salva. Isso por si só mostra a grande bondade, a grande compaixão, a grande misericórdia do Senhor para conosco. Tem compaixão deste mundo, Senhor. Tem compaixão destas pessoas que por pura, exclusiva ignorância se entregam aos prazeres deste mundo como se só existisse vida aqui. Como se não houvesse, ou como se não há uma vida depois que os nossos olhos se fecham aqui nesta terra. Tem compaixão, Senhor. Pessoas que cedem aos impulsos carnais, como Paulo relata lá em Gálatas capítulo 5, pessoas que cedem às tentações do maligno, como a Bíblia toda relata. Tem compaixão, tem misericórdia. Fala conosco nesta sexta-feira, Senhor, quando está próximo de se encerrar mais uma semana. Abre o nosso entendimento, dá-nos a condição, a capacidade de entender as coisas santas. Livra-nos, Senhor, da mentira. Todo tipo que a mentira assume. Porque a mentira vem sempre com um pouquinho que seja de verdade. Porque é aí que as pessoas são enganadas. Com este pouquinho de verdade, a mentira consegue enganar. Fala conosco. Esta é minha oração. Por mim, por todos os meus irmãos e irmãs, no santo e poderoso e maravilhoso e tremendo nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Vamos então abordar o assunto de hoje. O assunto de hoje é exatamente um pouco disso que a gente trouxe para a oração, né? O assunto de hoje é sobre o mundo espiritual. Se acredita ou não no mundo espiritual? Se você acredita,
Por que se acredita? O que te leva a acreditar no mundo espiritual? Se você não acredita, por que você não acredita? O que te leva a não acreditar? Será que tem alguém no nosso meio aqui que não acredita no mundo espiritual? Ou será que tem alguém aqui no nosso meio que acredita no mundo espiritual? Eu gostaria de saber o porquê de um lado e o porquê do outro, né? Por que acreditar e por que não acreditar? Será que tem alguém aí que pode explicar a sua crença ou a sua não crença? Não sei, vamos ver. Esperar um segundinho, né? Às vezes a pessoa está escrevendo. Por favor, não mande áudio, porque eu não tenho como ouvir agora, né? Porque é o seguinte, não há prova, nem que o mundo espiritual exista, e nem que o mundo espiritual não exista. Existem teorias, né? E uma grande parte acredita nos estudos que mais lhe agradam. Não existe nenhuma prova do mundo espiritual. A Bíblia, por exemplo, café bom, gente. Meu Deus. Outro dia eu fico falando café aqui de vez em quando, né? Porque tem dia que tá mais gostoso, né? E aí a irmã perguntou assim para mim, que café é esse que você toma aí? Eu falei, esse café é de um irmão lá de Valinhos, ele que me dá. Não é dele o café, mas é ele que me presenteou com esse café. Ah lá, já tem uma resposta aqui do Jair. É uma boa resposta, viu? Eu acredito no mundo espiritual porque Deus é espírito. Gente, quando eu faço essas perguntas, ninguém é obrigado a responder, não, hein? Responde quem quer, né? É sempre bom responder, porque a gente pode interagir. Vamos ver aqui. Tem outra resposta aqui do Edjalma. O mundo espiritual, porque ele não é visível, né? O diabo, tá certo também, mas por que que a gente, né? O Jaico, por exemplo, colocou em Djalma que ele acredita porque Deus é espírito, né? Mas e daí? O diabo andar ao derredor é o que a Bíblia fala, não há uma prova. Entendeu o que eu estou dizendo? Não existem provas, são coisas, são evidências empíricas. Quer dizer, são evidências que a gente tem através de experiências ou de observação, né? E o que eu estou querendo assim entender é por que se acredita e por que não se acredita. Eu acho que todo mundo que está com a gente aqui acredita. Porque a Bíblia ensina para a gente, a Bíblia Sagrada, ensina a existência de uma realidade imaterial. A Bíblia ensina a existência de uma realidade espiritual, que não é matéria, que não é coisa que possa tocar, pegar, entendeu? Invisível aos olhos humanos. A Bíblia ensina isso, que existe um mundo que nós humanos não conseguimos ver, não temos esta capacidade de ver. Ele é um mundo
imaterial. Ele é um mundo invisível. Invisível para nós humanos, mas não é invisível para os espíritos. Entende? E é pela fé, exatamente. Como disse o Jaico aí, é pela fé que a gente acredita. Porque está na palavra de Deus, então é pela fé. Acreditamos pela fé. Agora, a realidade física é aquilo que todos nós vemos. Todo mundo vê a realidade física. Embora já tem nos dias de hoje muita gente duvidando também do universo material. Entende? Já tem muita gente que duvida até da realidade física. Mas também aqueles que duvidam empiricamente. Não há prova disso. Não há prova, uma coisa, né? Isso aqui é uma xícara. Mas como é que você prova que isso é uma xícara? Ora, porque ela é uma xícara. A existência dela prova o que eu estou falando que ela é. Uma xícara. Um recipiente com uma alça onde eu posso colocar aqui café, porque ela é uma xícara de café. Eu posso colocar água? Posso colocar chá, chocolate? Posso. Mas ela foi feita para se tomar café. Agora eu coloco o que eu quiser aqui dentro. A existência dela é prova. O mundo espiritual, a existência do mundo espiritual não é uma prova. Por quê? Porque a gente não vê. A gente acredita que ele exista, ou que ele existe, mas a gente não vê. O humano não vê. Não é para ver. Não, o humano não foi feito para ver o mundo espiritual. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a gente o seguinte, irmãos. Vamos separar daquilo que vocês já ouviram, daquilo que a Bíblia verdadeiramente ensina. A Bíblia, em lugar nenhum, você pode procurar. Ela vai ensinar que nós vemos o mundo espiritual. Não. Ela diz que o mundo espiritual existe. Ela diz que Deus é espírito. E ela diz também, por causa disso que o irmão aqui, o Jaico, colocou, é pela fé. Porque não tem prova. Tem provas, existem provas, constatações que Jesus existiu. Verdadeiramente, isso a própria história prova. Entendeu? A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou. Nós cremos pela fé. E diz que hoje Jesus está junto com o Pai. Nós cremos pela fé, porque não há prova disso. A prova são testemunhos, são pessoas que viram Jesus depois de morto. Cerca de 500 pessoas, se a minha memória não está ruim. Se tiver, vocês me perdoem. A Bíblia diz que existe um reino espiritual chamado do bem, né? Que é Deus e os seus anjos. E existe um mundo espiritual chamado do mal, que é o diabo e os seus demônios. É isso que a Bíblia diz. Tudo que você acrescentar a isso, a Bíblia não diz. As pessoas acham, imaginam
dizem que vêm, que conversam, que foram, que não sei o quê. A Bíblia não diz nada. O que a Bíblia diz é exatamente isso. Por exemplo, só para você ver como o negócio não é tão simples assim. Quer dizer, é simples na verdade. É que o homem manipula, né? As coisas são muito manipuladas. Quem são os demônios? Né? O diabo, Lúcifer, Satã. E os demônios, quem são? Tem gente que crê que os demônios são espíritos de pessoas que já morreram. Tem gente que crê. Nós que cremos na Bíblia, cremos que os demônios são os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, seguiram Satanás e foram expulsos do céu. É isso que a gente crê. Não são pessoas que morreram. Mas existem religiões que creem que os demônios são pessoas que morreram. Porque os demônios se identificam assim, ué. Se identificam como fulano de tal, como a mulher tal. Entende? Aí cada um crê naquilo que quer. A Bíblia nos leva a crer que os demônios, por causa disso que eu vou colocar provavelmente, para não deixar ninguém triste, os demônios são os anjos caídos, que seguiram Satanás e foram expulsos do céu. Ora, é isto que a Bíblia nos ensina, Edmilson, em Ezequiel, capítulo 28, versículos do 11 ao 17. É isso que é ensinado. Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 15. É isso que é ensinado. Apocalipse, capítulo 12, versículos do 7 ao 9. É isso que é ensinado. Que os demônios são anjos caídos. Mas tem gente que crê que demônio é pessoas que morreram, que foram muito ruins ou muito boas. Você vai num centro espírita, por exemplo. Quem são os os espíritos que lá são recebidos? Eles se identificam como pessoas mortas. E agora? Nós cremos na Bíblia, então nós sabemos que a própria Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, e etc. e tal, e que eles estão enganando. Não é? Se identifica com... Eu até vi aqui, essa semana, eu vi um vídeo de um pastor. Esse cara, eu falar, viu? Tem tanta gente que ele ficou possesso pelo pai de uma moça que estava lá. Olha isso. E ele pedia perdão para a moça de tudo que ele fez. Isso dentro de um local que se autodenomina igreja. O que ele crê? Exatamente em algo diferente daquilo que a Bíblia prega, proclama. A Bíblia em lugar nenhum diz que o demônio é uma pessoa que morreu.
diz isso. Por causa disso que é importante a gente conversar sobre o mundo espiritual. De repente você acredita que os demônios são espíritos de gente morta. Entendeu? Jefferson, é isso. Porque eles sempre, num centro espírita, num centro de Umbanda, Candomblé, os espíritos que ali se apresentam, eles sempre são espíritos, eles se identificam como espíritos de pessoas mortas. Você nunca vai encontrar lá um que diz, não, eu sou um demônio. Não, não vai. Olha a importância da gente conversar sobre isso, para você não ser enganado. Por exemplo, as pessoas que estavam nessa igreja, tá o vídeo, eu vi no Instagram esse vídeo, hein? Ainda tá lá. As pessoas que estavam nessa denominação aí, esse é um pastor que chega de Ferrari, tudo com roupa da moda, tal, uma barba assim por fazer e tal. Enfim, as pessoas que estavam lá, ao ver aquilo, se a pessoa conhece, entende o que a Bíblia fala, a pessoa pega a sua Bíblia, a sua família, sua mulher, seus filhos e vai embora. Fala, eu não vou ficar aqui nesse lugar, isso aqui é um centro espírita. Se eu sou espírita, tudo bem, mas eu não sou, eu sou cristão. Eu não vou ficar aqui. Se a pessoa não tem conhecimento da verdade, ela acha, olha que bênção. Entendeu? Não tem bênção nenhuma, é uma grande mentira. Então o que a gente precisa entender? Compreender e ter conhecimento. Que a Bíblia ensina que os demônios são os anjos caídos que seguiram Satanás. E eu citei aqui Ezequiel 28, 11 e 17, para você ler, concordar ou discordar do que eu estou falando. Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 15 e Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 9. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que os seres humanos foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, 27. A gente falou disso ontem. Né? Então, se nós somos criados por Deus à imagem e semelhança dele, e Deus é espírito, donde se conclui que, no mínimo do mínimo do mínimo, nós temos um componente espiritual. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos mais do que uma simples entidade física. Nós somos o espírito que é destinado à eternidade e a matéria que é destinado a se transformar em pó, em terra, que é da onde nós viemos. Deus não fez Adão do barro, da terra? É isso que a Bíblia ensina, nem mais nem menos. A Bíblia não coloca lá que você... Não, a Bíblia ensina isso. É importante saber o que quer dizer imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu tenho, no mínimo, um componente espiritual. A Bíblia ensina que, embora
o reino espiritual seja invisível, invisível aos olhos físicos. Presta atenção. Essa história de que eu vi, balela, porque o mundo espiritual, segundo a Bíblia, é invisível aos olhos físicos, mas nós estamos conectados a ele. Como? Através do nosso espírito. Esta é a conexão do homem, que é a matéria, com o mundo espiritual, é o espírito do homem. Por causa disso que é tão importante entender o que quer dizer imagem e semelhança de Deus. Quando você lê, eu leio muito artigo de cientista, tal, né? A gente precisa ver se isso é uma experiência formal ou é uma experiência de observação só. Porque aí é um negócio empírico, né? Precisamos entender isso aí. E não precisa ser nenhum gênio, nada disso. Para observar tudo isso, que há evidências tanto a favor contra a existência, de um mundo espiritual. Há evidências de ambas as partes. Tudo se resume, irmão, irmã, isso que a gente está abordando aqui hoje é extremamente importante para o nosso cristianismo verdadeiro, e não cristianismo denominacional. Nós estamos falando o que a Bíblia diz. Existe evidência humana, quer dizer, que o homem colocou como evidência de que o mundo espiritual existe. Existe evidência. Mas também existe evidência de que o mundo espiritual não existe. Porque esses estudos, tanto um lado acredita que é verdade, como o outro lado. Então tudo se resume no seguinte: em quais estudos a pessoa quer acreditar. Empírico, irmã, quer dizer algo de experiência que você passou, viveu. Empírico é tudo aquilo que você observa, né? Você vai fazer uma experiência de algo, mas essa experiência é por observação daquilo que você fica olhando, vendo, analisando. Isso é empírico. Não há uma prova material da coisa, entendeu? Então tudo se resume naquilo que você quer acreditar. Você quer acreditar que não existe o mundo espiritual? Você vai encontrar estudos empíricos, quer dizer, por observação ou por experiências, que o mundo espiritual não existe. Mas também vai encontrar que o mundo espiritual existe. O que te agrada? Me agrada acreditar. Então, você vai ter estudos que dizem que existe. Mas nós não vivemos disso. Como o Jair escreveu aí, nós vivemos pela fé. Nós cremos, não é porque o homem diz que existe, ou porque o homem diz que não existe. Nós cremos porque a palavra de Deus diz que existe. E a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança do Pai. E o Pai é Espírito. Só por curiosidade, assim, você já tinha ouvido uma explanação sobre este assunto
abordada por este ângulo, não é para engrandecer nada nem ninguém. É para saber se a gente não está chovendo no molhado. Só por isso. Por quê? As evidências, isso eu vou só repetir aquilo que eu já falei, do mundo espiritual, o que existe é a Bíblia afirmando sobre o mundo espiritual e testemunho de pessoas. Nós não cremos porque as pessoas deram os seus testemunhos. Não. Você crê por isso? Eu não. Aliás, no direito diz que o testemunho é a prostituta das provas. Você sabia disso? Testemunho no direito é a prostituta das provas. Por que prostituta? Porque pode ser manipulado. Eu posso manipular um testemunho. Os advogados fazem isso de monte, né? Entendeu? Agora, como é que além da Bíblia dizer do mundo espiritual, aonde mais eu posso me apoiar para crer que existe? Por causa disso que esses testemunhos aí de rádio, de televisão, você acredita se quiser. Eu não acredito. Contra fatos não há argumento. Que fato? Não tem fato aí, é um testemunho. E o testemunho é a prostituta das provas. Pode perguntar para qualquer advogado aí se não é isso. Porque é manipulado. Então isso daí não é. Isso aí tudo é manipulado. Entendeu? E tudo bem. Perdão. Mas já melhorou bem, né? É um xarope que a minha filha me deu. Eu estou tomando, melhorou muito, mas muito. Aliás, essa noite eu não dormi bem porque eu sonhei a noite inteira. E sonho chato, sabe? Mas enfim. Além da Bíblia afirmar que existe o mundo espiritual e mostrar pra gente que nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é espírito, então nós temos algo espiritual em nós, que é o nosso espírito. O que mais nos leva a crer que o mundo espiritual existe? Além da Bíblia. Vamos colocar a Bíblia lá, mas olha, eu quero ver se existe outra coisa para eu me apoiar que o mundo espiritual realmente exista. Você vê que existem, não sei quantas religiões no mundo, não me vem à mente aqui agora. Mas a maioria delas, a grande maioria delas, das religiões que existem no mundo, elas falam de um mundo espiritual. Por que elas falam de um mundo espiritual? Nós sabemos que todas as religiões fora do cristianismo não salvam. Mas todas, a grande maioria delas, não todas, mas a maioria, fala de um mundo espiritual. Agora, a evidência para nós cristãos de um reino espiritual, de um mundo espiritual, é a própria Bíblia. Isso aqui que é evidência. A gente sabe que aquilo lá, que as religiões é importante, isso aqui é importante, mas a evidência é a Bíblia. E a Bíblia, eu não quero, também não preciso me preocupar com isso, mas a pessoa que não crê na Bíblia, não crê na autenticidade da Bíblia como palavra de Deus,
profunda ignorante. Tem uma ignorância profunda enraizada nela. E é tão profunda essa ignorância que ela não consegue ver a própria ignorância dela. Por quê? Os historiadores, tanto cristãos quanto não cristãos, concordam que a autenticidade histórica da Bíblia é forte. Você pega historiadores da época de Jesus, todos eles falam de Jesus. É claro, não tem a narrativa bíblica de Jesus, mas falam dos milagres, etc. e tal. E outra coisa para sustentar esse negócio de mundo espiritual, só para a gente encerrar também, é isso que está em João 8:23. Né? Jesus diz assim, em João 8:23. Esther, mas foi uma noite assim de sonhos terríveis, sabe? Fazer o que? Acontece, né? Espera aí que eu acho que eu preciso espirrar. Olha que situação, gente. Vai fazer 2 semanas que eu estou assim. Bom, João 8:23. Vocês são daqui de baixo. Usando as minhas palavras, né? Jesus diz, vocês são daqui da terra, desse mundo aqui. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu deste mundo não sou. Né? Usando as minhas palavras, é isso que Jesus diz em João 8:23. Né? Os milagres de Jesus expulsando demônios. Não é? Os milagres de Jesus curando doenças em que o próprio demônio dizia que ele tinha colocado aquela doença naquela pessoa. Os milagres de Jesus alimentando milhares de pessoas. Então, tudo isso mostra para nós a verdade deste mundo espiritual. Nós não precisamos ver o mundo espiritual, nem ouvir ninguém que diz que viu. A gente crê, porque a Bíblia nos ensina que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente crê na palavra de Deus que diz que o mundo espiritual existe. A gente não vê, mas ele existe e ele influencia. Ele chega a influenciar o mundo material. Isto é o que a Bíblia diz. Querido Deus, amado Pai, Santo e poderoso Senhor, eu te louvo, te agradeço, te glorifico por tudo isso que o Senhor nos expôs hoje, à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala, depois as pessoas falam o que elas quiserem, mas exatamente o que a Bíblia fala sobre o mundo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo perece, o corpo vira pó, e o espírito vai junto do Senhor, ou para o sofrimento eterno. Eu te louvo, Senhor, te agradeço. Te agradeço do profundo do meu coração por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Abençoa, Senhor, o nosso final de semana, a semana que vai começar. Trata conosco, Senhor. E traga-nos de volta aqui na próxima segunda-feira para adorar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.